Titanic, só de ouvir esse nome, a gente já pensa em luxo, em ambição e, claro, numa das maiores tragédias marítimas da história. Então, bora mergulhar nos fatos que transformaram esse navio gigante numa verdadeira lenda. Olha esse número, mais de 1.500. É, mais de 1.500 vidas perdidas. Para a gente começar a entender o tamanho do desastre humano que foi aquela noite gelada de 1912, esse é o nosso ponto de partida. E é aqui que a história fica irônica, para dizer o mínimo. Existia essa crença quase que universal de que o navio era invencível. E aquela frase, né, praticamente inafundável, foi dita com tanta confiança e acabou virando um símbolo trágico do que acontece quando a gente confia demais na própria tecnologia. Tá, mas o que exatamente fazia do Titanic esse símbolo todo de confiança tecnológica da época? Por que todo mundo achava ele tão seguro? Bom, os números dele eram realmente impressionantes. Ele foi construído em Belfast, tinha 269 metros de comprimento, um colosso. Mas o grande segredo, o que dava essa fama de inafundável, era o design dele. Ele tinha 16 compartimentos à prova d'água. A ideia era a seguinte: mesmo que 4 desses compartimentos inundassem, o navio continuaria flutuando. Pelo menos, essa era a teoria, né? E com toda essa fama, vamos então para a sua primeira e única viagem. Uma jornada que tinha tudo para ser o auge do luxo, mas que bom, a gente sabe que terminou em desastre. Então, dia 10 de abril de 1912, o Titanic sai de Southampton, na Inglaterra, rumo a Nova York. A viagem inaugural tinha começado. E a bordo? Tinha cerca de 2.200 pessoas. Pensa só, entre passageiros e tripulação, era praticamente uma cidade flutuando. E ali tinha de tudo, desde alguns dos homens mais ricos do mundo até imigrantes que sonhavam com uma vida nova na América. E é aqui que tudo muda. É um momento em que a viagem dos sonhos vira um pesadelo. Uma luta desesperada para sobreviver. E a crise toda aconteceu muito rápido. Durante o dia 14 inteiro, eles receberam vários avisos de gelo. Mas, às 11h40 da noite, quando o iceberg finalmente foi visto, já era tarde demais. A batida danificou 6 daqueles compartimentos à prova d'água. Lembra? Eram 2 a mais do que o navio aguentava. Em menos de 3 horas, aquele gigante, o inafundável, simplesmente desapareceu no oceano. E tem uma decisão que é questionada até hoje. Por que eles continuaram em alta velocidade, mesmo depois de tantos avisos sobre icebergs na rota? Pois é, esse foi um fator que contribuiu diretamente para que não desse tempo de desviar. Agora se prepara, porque aqui vem um dos pontos mais absurdos da história: a questão dos botes salva-vidas. Simplesmente não tinha bote para todo mundo. Pensa bem, tinha espaço para pouco mais da metade das pessoas a bordo. E o mais inacreditável, essa falha de segurança estava dentro da lei da época. Fica bem clara essa diferença fatal no plano de segurança. Centenas de pessoas foram literalmente deixadas para trás por falta de espaço. E a evacuação, como se pode imaginar, foi um caos total. A regra era mulheres e crianças primeiro, mas na prática, os passageiros da terceira classe tiveram uma dificuldade enorme para conseguir chegar no convés onde ficavam os botes. E para piorar tudo, muitos botes saíram com um monte de lugar vazio. No fim, a maioria das vítimas não morreu afogada, morreu de hipotermia, naquelas águas congelantes do Atlântico. E ali, nos momentos finais, a pressão no casco do navio ficou tão grande, mas tão grande, que ele não aguentou. O Titanic se partiu em 2. Um detalhe super dramático que, por muito tempo, foi só um boato e só foi confirmado décadas depois, quando acharam os destroços. É uma história horrível, sem dúvida, mas, de alguma forma, essa tragédia acabou levando a mudanças muito importantes que salvam vidas até hoje. Vamos entender como? A repercussão no mundo todo foi gigantesca, o que forçou uma ação rápida. As investigações mostraram todas as falhas, uma por uma. E o resultado? A criação da Convenção SOLAS, que é basicamente um conjunto de regras internacionais de segurança no mar, e também da Patrulha Internacional do Gelo, uma organização que existe até hoje monitorando os icebergs. E por mais de 70 anos, ninguém sabia onde o Titanic estava. O local onde ele afundou era um completo mistério. Mas essa história ainda tinha mais um capítulo. Até que em 1985 veio a descoberta histórica.
uma expedição liderada por Robert Ballard finalmente encontrou os destroços. E assim, um dos maiores mistérios do mar do século XX foi resolvido. Hoje, os destroços estão a quase 4.000 metros de profundidade, lá na costa do Canadá. E foram as imagens deles que confirmaram de vez aquela história de que o navio se partiu em dois. Em 2012, 100 anos depois da tragédia, o local foi declarado Patrimônio da Unesco. E essa descoberta, claro, trouxe de volta todo o fascínio do mundo pela história do Titanic. De repente, todo mundo estava falando sobre ele de novo. Isso inspirou mais livros, documentários e, bom, um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos no cinema, né? Pra gente fechar, fica uma reflexão. A história do Titanic é, no fundo, um grande alerta. Um alerta sobre o perigo de confiar demais na tecnologia e sobre o que acontece quando a gente ignora os avisos. Então a pergunta que fica no ar é: mais de um século depois, quais lições dessa tragédia será que a gente ainda ignora hoje em dia?